Bom, então nós temos jogador, Cobrão ali que foi na Europa indicando o jogador para o São Paulo Futebol Clube e o que muda o panorama um pouco da estratégia de contratação dos dirigentes do nosso tricolor paulista. Quero falar também sobre os jogadores que estão retornando para o São Paulo, vai ser um vídeo bem bacana e os reforços que já estão lá, que estão simplesmente encontrando a sua trajetória rumo ao sucesso. Fiquem comigo, não percam nada, que hoje vai ser um vídeo muito louco de verdade. Meus amigos, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Juba, sejam muito bem-vindos mesmo, um vídeo repleto de notícias que eu venho aqui com muita empolgação. Isso aí não é nada demais, é só porque eu realmente estou empolgado com esse momento que o tricolor paulista vive, né? É uma classificação de Copa do Brasil encaminhada, já foi 1-0 o primeiro jogo contra o rival, já é uma classificação de Sul-Americana encaminhada, 4-2 o primeiro jogo, e temos uma colocação bem bacana no Campeonato Brasileiro, onde estamos à frente de alguns rivais como o Flamengo da vida, tal. Então bem da hora a fase do São Paulo mesmo. E aí, como eu venho com muitas notícias, você deve ficar aí se perguntando como é que esse cara tem tanta notícia assim? De onde vem tanta notícia? É porque ele tem um canal? É porque não sei o que, não é nada disso. Sabe por que eu tenho muita notícia de verdade mesmo? É porque eu vejo a OneFootball. Eu tenho no meu celular aplicativo da OneFootball e lá eu tenho simplesmente, se liga só, eu consigo assistir aos jogos da Série C do Brasileiro em pay-per-view, pagando jogo a jogo ali que você queira ver. Mas se você quiser acompanhar os jogos em tempo real, aí você tem Série A, Série B, Série C, acompanhando em tempo real tudo o que acontece na partida, cara. É de verdade isso aí. O mercado europeu tá parado. O mercado não, o futebol europeu está parado, então o mercado tá totalmente aquecido. Se você baixar o OneFootball no seu telefone, seja ele qual for, e ticar ali o seu time de coração, por exemplo, o São Paulo, você fica recebendo atualizações em tempo real do São Paulo e fica sabendo de tudo o que acontece. E é daí que eu venho com muita informação aqui. Baixa lá o OneFootball no link na descrição ou no meu primeiro comentário fixado. Vai lá, clica no comentário fixado, link na descrição, baixa o OneFootball, está lá que você vai adorar. Gente, tem highlights, melhores momentos em HD do Brasileirão, Série A, Série B, Copa do Brasil. O bicho tá pegando no futebol brasileiro. A janela de transferência no futebol europeu. Vale muito a pena ou não vale? Fala pra mim. Baixe o OneFootball que você vai gostar e me agradecer. Vai com o link do Juba lá, que aí você vai deixar o rapaz aqui, o velhão aqui muito feliz. Obrigado, OneFootball, tamo junto. Galera, o São Paulo tem aí um Luciano e um Miranda e um Gabriel Neves como 3 reforços imediatos que não eram esperados, né? Não tô falando de reforço de transferência ainda. Daqui a pouco eu vou falar da transferência de mercado mesmo. Não fica achando que não vai ter, que tem coisa boa por aí sim. Muito boa. Mas vamos pensar nos reforços que já subiram de produção, que são Miranda, Gabriel Neves e Luciano. São Paulo precisa muito de um zagueiro que é contusão do Arboleda, suspensão imediata agora de Léo e de Diego Costa. Miranda, o único zagueiro ali, tirando o Beraldo e Luizão, dos que estavam jogando, que está disponível. E pasmem, o nosso ídolo está jogando pra caramba. O homem tá jogando muito no São Paulo, e muito mesmo. E aí tem Gabriel Neves, que tá jogando bem demais, Luan machucado. Não temos a figura do Pablo Maia ainda, e Gabriel Neves passa a ser uma opção para ser volante quando pegar os jogadores aí, meias principais dos nossos times rivais, que é onde o São Paulo tem muito problema. E Luciano, que é a última volta muito importante que o São Paulo teve recente. Não tivemos o Rigoni ainda, por exemplo. Patrick já se encontrou. Não tivemos André Anderson ainda, mas já tivemos Luciano, que nos últimos 2 jogos fez 4 gols. Voltou a ser o Luciano Van Basten, ou Lucigol para os menos íntimos. Os mais íntimos é Luciano Van Basten, os menos íntimos é Lucigol. E o homem fica lá. Ele é a cara do São Paulo, né, gente? E o Luciano já tá de boa aí com o torcedor São Paulino, sempre esteve, e agora de boa com o Rogério Ceni, tirando uma vaga que vinha sendo de Patrick. Porém, acho que Patrick ganhando muita força a cada jogo para jogar mais e o São Paulo ficar cada vez mais cascudo, cada vez mais aquele São Paulo que o torcedor São Paulino queria ver em campo. E dito tudo isso, falamos agora de Nicão e Thales Costa. Por quê? Porque alguns já retornaram, já estão jogando bem. Nicão e Thales Costa são as bolas da vez. O Nicão, um jogador que veio para ser camisa 10 do São Paulo, que ganhou títulos e
títulos e títulos pelo seu ex-time e agora ele está quase pronto para jogar. Ficou 50 dias parado, ele volta daquelas dores que tinha no tornozelo, mas pelo menos não foi caso cirúrgico, já é um caso muito mais presente para ele voltar. E principalmente, o momento que o São Paulo clama tanto por reforço, Nicão seria esse reforço e pro meio campo mesmo, para não ser aquele segundo atacante jogando com o Caleri, porque o Luciano acordando pro futebol, tendo a chance que Rogério Ceni precisava ter dado, Rogério deu a chance pro Miranda por mera casualidade, deu a chance pro Gabriel Neves por mera casualidade, não deu a chance ainda pro André Anderson, deu a chance pro Patrick por mera casualidade. Olha como o time incorporou. E Luciano, que pediu passagem, não conseguiu performar, Rogério insistiu e o cara deu a volta por cima. Então ele passa a ser o atacante junto com o Caleri e o São Paulo ganha o Nicão para poder ser aquele meio campista junto com dois volantes e junto com o Patrick. Então o São Paulo fica assim um time muito mais cascudo e no momento que o São Paulo mais precisa que isso aconteça é a hora que Nicão está voltando para o time do tricolor paulista. E meus brothers, mais sisters, não, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, vamos falar agora sobre reforço de verdade, movimentação no mercado, algo que está acontecendo neste exato momento, meus amigos. Vamos lá. Extra! O atacante Éder, que foi jogador de seleção italiana, depois jogou lá na China, ele veio para o Brasil a pedido do Miranda e ele fez uma indicação para o São Paulo Futebol Clube, e isso é verdade. Eu li no Procede Tricolor, um blog de muito respeito, que Éder teria indicado um jogador para o São Paulo. O nome deste jogador é Alex Teixeira. Então, meus camaradas, fui analisar as informações que já foram rechaçadas por uns e outros aí que nós conhecemos bem, só que o São Paulo, que leva tudo em algum sigilo, né? As negociações são tratadas com certo sigilo. O São Paulo, no caso de Alex Teixeira, teve mesmo a indicação de Éder e o São Paulo, portanto, foi analisar o jogador. E eu também fui. Um jogador que consegue pegar naquele 1 a 1 que o Rogério Ceni gosta tanto e dar aquele drible curto em jogadas em progressão. É um jogador que, nas características, quando ele... um menino que vamos descobrir quem é e tal, meio atacante, segundo atacante quase centralizado e um ponto esquerda, tá? Então gravem aí, 3 posições, meio atacante, segundo atacante, o SA, é mate, né? O meio atacante, o SA, pra quem lembra do videogame, que é o segundo atacante, e o ponto esquerdo, o PTE. E aí você tendo ele jogando por ali, eu vi muitos lances dele pelo PTD, que é o ponta direita. Então ele joga pelas duas pontas do campo e também faz a meiuca ali, onde o São Paulo honestamente não precisa de ninguém. O São Paulo, se perder Igor Gomes e se perder o Rodrigo Nestor, tem o Patrick, tem Nicão, tem Colorado, tem o Gabriel Neves, tem o Pablo Maia, tem o Luan que volta, tem o Sara, tem o Alisson. Não precisa de meio campista mais nesse time, né? Então o São Paulo, o que ele precisa é desse segundo atacante e desse cara que joga pelos flancos do campo, pelas pontas, onde Marcos Guilherme já chegou e a partir do dia 18 estará disponível para o técnico Rogério Ceni, que disse que pode vir jogador de Série B, coisa e tal, pegar nada. Tá aí, ganhou Marcos Guilherme. Não é melhor almejar algo maior, né? Mirar em voos mais altos? E aí Alex Teixeira passa a ser esse voo mais alto. Tem outras especulações de mercado que eu também quero compartilhar com vocês, mas talvez não seja hoje. O Alex Teixeira, então, ele rescindiu seu contrato lá com o Besiktas, acabou, não vai mais ficar no Besiktas. E ele passa agora a ser uma das opções de mercado do São Paulo. São Paulo já está mirando, e isso é fato, em Lucas Moura. Isso dito pelo próprio Belmonte, que Lucas Moura sempre tem uma propostinha ali, sempre tem uma propostinha. Tem também a questão do Soteldo, que está basicamente desambientado no Tigres. E o São Paulo fez um empréstimo ali totalmente inexplicável de 25 milhões e não falou por que era e coisa e tal. Então é para uma contratação, para bom entendedor, meia palavra basta. São Paulo ainda conta com a venda do Antony para arrecadar na casa de 70 milhões nas cifras do euro convertido lá naquela transação entre Manchester United e Ajax. Então o São Paulo vai ficar bem de grana. Tem também a venda do Brenner que está nessa discussão. O São Paulo não está gastando dinheiro, por exemplo, com o Caleri, né? O São Paulo está pagando totalmente parcelado. Então fica bem bacana do São Paulo pensar nisso. Olha só, o momento do São Paulo é o seguinte, reparem aqui, ó. São Paulo ele tem só agora jogadores que podem assinar pré-contrato com qualquer outro time, tá? Nós temos aí o Rafinha,
Tudo bem, não foi nada, vá com Deus. Nós temos o Miranda, que aí eu acho que já é uma perda. O Miranda tem mostrado ser um bom zagueiro. Se o São Paulo não contratar o Adrielson, que está na pauta aí, o Miranda precisa ser renovado esse contrato. O Valse, que infelizmente esse aqui não tem demonstrado uma recuperação na carreira. Acho que esses três são jogadores que podem ir embora a qualquer momento. O Reinaldo, eu acredito que o São Paulo renova com o Reinaldo. O Reinaldo ele tem se mostrado um jogador importante pro sistema de 3-5-2, quando o Rogério Ceni usa 3 zagueiros e o Reinaldo como um ala. O Reinaldo ganha notas de titularidade únicas, assim, muito acima do Wellington, né, enquanto jogador de ala. Eu não tô falando lateral aqui. Reinaldo é um deles. Igor Vinícius, esse aqui também é um cara que é curioso, né, eu pensando no caso do Igor Vinícius. Se for embora vai fazer falta, se ficar vai atrapalhar. Então, como o São Paulo carece de lateral, emprestou Natan, Moreira não tem jogado ainda e Rafinha está para ir embora do São Paulo, Igor Vinícius hoje tem uma certa importância no São Paulo, mas é triste de falar isso. Gabriel Neves, esse aqui para mim o São Paulo vai fechar com ele, tá? Éder também, esse vai embora, e Toró também deve ir embora agora. Então São Paulo terá um desmanche, além das vendas previstas de Igor Gomes, que está em período de renovação contratual, e também de Rodrigo Nestor, que o São Paulo acho que vai vender. E tem também o Wellington, que está para sair do São Paulo a pedido do Jorge Jesus. Então o São Paulo tem uma movimentação gigantesca nesse mercado. Dito tudo isso, nós estamos falando de folha salarial totalmente enxugada aqui, e estamos falando também de dinheiro em caixa, porque Igor Gomes, Nestor e Wellington é dinheiro vivo no caixa. Anthony é dinheiro vivo no caixa. Brenner, que já foi, é dinheiro vivo no caixa. Os 25 milhões de empréstimo lá é dinheiro vivo no caixa. Então o São Paulo vai contratar. Vocês não têm a menor dúvida que não vai ficar contratando jogadores somente de Série B. O São Paulo mira sim voos maiores. O São Paulo está bem classificado nos campeonatos. Então você tem um técnico que desperta também dúvida em alguma parte da torcida. Você tem ali uma diretoria que gera total dúvida em outra parte da torcida. Só que no campo, um time que muitas vezes joga feio é um time competitivo. Então vale a pena ou não vale você investir num time desse que é competitivo? Se não bastasse, nós não estamos falando de um time de Bragança Paulista, nós não estamos falando de um time aí que algum cara bom da grana vem investir e não tem camisa. Esse é um time tricampeão do mundo. Vale a pena ou não vale você ir pra cima de um time tricampeão do mundo? Sabe, um time que camisa joga sozinho em algumas competições e investir um pouco mais para que esse time entre nos eixos da vanguarda das suas glórias. Falem comigo sobre isso, que o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!